Olá, meninos, aulinha de história. Nós vamos falar sobre Revolução Francesa. A gente começa essa semana que vem a gente conclui. Vamos entender esse grande processo histórico. A gente está falando de um processo que vai acontecer dentro da França, que vai ocorrer do ano de 1789 até o ano de 1799. E é visto por grandes historiadores como um grande divisor de águas, tá? Um grande divisor histórico. Nós vamos ter um determinado fato dentro da Revolução Francesa que vai marcar a divisão da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Então a gente pode perceber a importância desse fato histórico. Ok, dentro da Revolução Francesa a gente vai ter uma influência muito forte dos ideais iluministas que a gente estudou na aula passada, tá? Então nem preciso falar nada, porque vocês já sabem. Outra coisa, a gente vai ter dentro da Revolução Francesa a queda do rei Luís XVI, tá? E isso vai simbolizar a queda da monarquia absolutista francesa, porque antes de Luís XVI, teve Luís XV, teve Luís XIV, que foi um grande rei absolutista, o Rei Sol, tá? Então, vai trazer esse símbolo da queda da monarquia absolutista francesa. Outra coisa, a partir desse evento histórico, a partir da Revolução Francesa, isso vai passar a acontecer dentro de outros países ali na Europa. Então vão começar a se derrubar esses reis absolutistas. E aí eles vão fazer um outro processo político, vai começar a ser construído um outro tipo de governo, com monarquias constitucionais, com repúblicas, tudo aquilo que a gente viu lá naqueles ideais iluministas, tá? Então, por isso que vem, vista, né? A Revolução Francesa é vista com tanta importância. Ok, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os antecedentes, para a gente entender o que estava acontecendo ali na França, para que a Revolução Francesa realmente acontecesse. Primeira coisa é a crise agrária dentro da França. A França estava passando por um período de estiagem, uma grande seca, e estava sofrendo com invernos rigorosos. Então, eles não estavam conseguindo subsistir, as pessoas estavam passando fome. A França era muito dependente da agricultura. Quando a gente fala do material, né, do principal produto, era o trigo para se fazer o pão. E as pessoas não tinham um pão para comer. Então, eles estavam sofrendo por conta dessa crise agrária. Outra coisa importante a se falar, que aconteceu anteriormente, foram os processos de guerra em que a França entrou, né? Por exemplo, a França vai ajudar na independência dos Estados Unidos e lá vai acontecer uma guerra, vão ter a Guerra dos 7 Anos, é bem anterior, mas vale destacar isso também, porque eles vão sofrer com o processo de guerra e vão precisar de dinheiro, vão entrar em crise por conta disso, ok? Porque uma guerra traz muitos gastos. Só que tudo isso que eu tô falando para vocês vai refletir muito mais no povo do que no clero, do que na nobreza, porque o clero e a nobreza estão lá de boa, vivendo bem, não pagam impostos, viviam no luxo. Então, eles estavam bem. Quem estava realmente sofrendo era o povo. Acho legal destacar aqui e falar sobre Maquiavel. Quem é Maquiavel? Maquiavel foi um grande filósofo absolutista, tá? Ele escreve uma obra chamada O Príncipe, e nessa obra ele fala sobre que é muito melhor um rei, né? Um absolutista, ser temido do que amado. Só que ele deixa uma questão. Ele fala que o rei tem que ser temido, mas tem que ter cuidado, muito cuidado com o ódio que ele pode gerar nas pessoas, porque o ódio pode derrubar o absolutista, o rei no caso. Então percebam, você tem que ser temido, mas calma lá, dose suas atitudes, porque se esse povo te odiar, ele vai te tirar do poder. E eu costumo dizer que foi exatamente isso que aconteceu ali dentro da Revolução Francesa. As pessoas passaram a ter ódio daquele rei, que estava esbanjando dinheiro, esbanjando luxo, enquanto o povo estava passando fome e não tinha o que comer, tá? Tem até uma frase
desse período que ficou muito famosa, que eu não é certo que tenha sido realmente dito pela rainha, que era a esposa do Luís XVI, Maria Antonieta vai falar assim, que se eles, os pobres no caso, não têm pão, que comam brioches. É uma grande ironização, na verdade, né? Porque se não tem dinheiro para comprar um pão normal, não vai ter dinheiro para comprar um brioche. Na verdade, não é certo que foi Maria Antonieta que falou essa frase, mas, enfim. E aí, para a gente entender também um pouco melhor sobre esse processo dentro da França, né, da Revolução Francesa, a gente vai falar sobre os grupos sociais que ali existiam, né? E aí a gente vai dividir em estamentos. O primeiro a gente vai chamar de estado, o primeiro estado vai ser o clero. Claro que o clero tem uma subdivisão, mas isso não importa pra gente aqui agora. O que eu quero que vocês saibam com esse primeiro estado? O clero tinha um grande domínio religioso, tinha um terço das terras ali dentro da França e eles estavam isentos dos impostos, né? Não pagavam impostos. A gente vai ter o segundo estado, que é a nobreza, né? Que está muito ligada ali com os governos dentro da França, estava junto ao clero e também não pagava nenhum tipo de imposto, eram isentos de impostos. E enfim, a gente vai ter o terceiro estado. O terceiro estado, ele é mais fragmentado e é a maioria da população, tá? Então a gente vai ter os girondinos, como eu disse para vocês, esse terceiro estado ele vai ser fragmentado. Então eu vou falar para vocês sobre os fragmentos. Dentro do terceiro estado, a gente vai ter os girondinos, que é realmente a alta burguesia, são aqueles comerciantes que não estão tendo muito problema para comer em si. Porém, eles não têm uma representatividade política e eles vão lutar por isso. Os jacobinos, a gente fala que é a baixa burguesia e trata eles como os radicais dentro da Revolução Francesa. São professores, médicos, advogados e eles, na verdade, ali não tem muito a perder, então por isso que eles são mais radicais. A gente vai ter dentro do terceiro estado também os camponeses, que não tem nada, e a gente vai ter também os sans-culottes, ou culottes, como vocês quiserem falar, que são pequenos trabalhadores assalariados ali, artesãos, né? E alguns trabalhadores urbanos. Então agora a gente já sabe dessa divisão nos estamentos quando a gente fala dos grupos sociais dentro da França.